Olá, esse é o trabalho de fisioterapia obstétrica, feito pelas alunas Ana Carolina Martins, Bruna Azevedo e Júlia Costa, e coordenado pela professora doutora Aline Teixeira. Esse trabalho foi a junção de experiências que a gente teve no estágio na fisioterapia obstétrica, que a gente se apaixonou muito pela área e quis mostrar na semana universitária, e principalmente para o HUB, o tanto que é importante a fisioterapia obstétrica. Então, a relação terapeuta-paciente, a importância, é porque o primeiro contato que o fisioterapeuta vai ter com a paciente, vai entender o ambiente que a paciente está inserida, se ela está com acompanhante, se ela não está, se aquela gravidez foi desejada ou não, e entender um pouco do que trouxe, né, aquela paciente, aquele momento, conhecê-la, para aí sim inserir, né, os conhecimentos do que o fisioterapeuta vai poder fazer por essa mulher, como pode ajudar, que explica, né, a função, que é para diminuir o trabalho de parto, diminuir o tempo que ela vai ter nesse trabalho de parto e, consequentemente, diminuir a dor que ela vai sentir nesse trabalho de parto. A gente conhecer, criar esse vínculo com ela e ela confiar no nosso trabalho. Então, a gente chega na parte da pelve feminina, da importância, né? Temos o sacro, temos o ilho, o pubis e o isquios e a síntese pública, que por dentro desses ossos, que tem a passagem do bebê. Por isso que é importante a movimentação nesse período, né? Durante toda a gestação, mas nesse período das maternidades, que ela está com dilatação, que ela está com dor, porque quanto mais ela for movimentando essas regiões, mais eles vão ficando maleáveis e mais o bebê vai fazendo o trajeto que ele precisa fazer para poder ter o parto de fato. Aqui tem algumas articulações e alguns ligamentos importantes durante esse processo do trabalho de parto. Temos a articulação sacroiliaca, que ela é capaz de apresentar pequenos movimentos em todas as direções. Temos o ligamento ilho-lombar, que ele liga a lateral do útero até os grandes lábios, na vulva, passando pelo canal inguinal, e ele exerce a função de limitar os movimentos e proteger a coluna. Ele é importante também, né, porque ele mostra alguns sintomas de dor ou pressão pélvica que essa mulher vai estar sentindo. Então, com o crescimento do útero, que naturalmente ocorre durante a gravidez, ele vai ficando estirado e, com isso, vai causando dor e desconforto nessa mulher. Então, é importante, né, a movimentação, porque aí vai diminuindo um pouco essa dor que ela vai sentir nessa parte do corpo dela. E temos o ligamento iliofemoral, que ele restringe o movimento da pelve. Movimentar é importante porque permite que mobilize a pelve e, nesse ligamento, aumente os estreitos e o diâmetro superior da pelve dessa paciente. A pelve feminina. Então, chegamos na importância, né, e as funções que ela apresenta, que é sustentar o tronco, promover conexões com as pernas, proteger os órgãos internos, proteger o feto durante a gestação. E aqui temos duas fotos da pelve feminina e da pelve masculina. Durante a gestação, o feto ele cresce e fica repousando na pelve maior, e no momento do parto, ele atravessa para a pelve menor. Né? Então, a pelve maior, também chamada como pelve falsa, ela é formada, sobretudo, pelas asas dos ilíacos, ela é larga e aberta anteriormente e contém as vísceras inferiores do abdômen. E a pelve menor, ela é conhecida também como pelve verdadeira, ela é formada pelo sacro e pela metade inferior dos ossos ilíacos, ela é aproximadamente 2 vezes menor que a pelve maior, e ela é estruturada de forma óssea, né, mais fechada, e contém as vísceras da pelve menor. Na pelve menor, podemos ver 3 espaços bem perceptíveis, que eles vão se assemelhando, parecendo círculos irregulares, que podem ser desenhados no interior do corpo dessa mulher. Esses círculos são denominados estreitos, e durante o parto, eles são zonas chaves para a passagem do feto. Em relação aos movimentos da pelve, temos movimentos artrocinemáticos e osteocinemáticos das articulações sacroiliacas durante a marcha e outras atividades. Entre esses movimentos pélvicos, 2 são conhecidos como nutação e contranutação, que nesse período do parto são muito importantes. A contranutação, as asas dos ilhos se afastam da linha média do corpo e os túbares isquiáticos se aproximam dela. A base do sacro se movimenta na direção póstero-superior, enquanto o cóccix se direciona antero-inferiormente. Essa fase é no começo das dilatações, que compreende mais ou menos quando ela está com um plano de Delis lá para -4, -3. A nutação ocorre a aproximação das asas dos ilhos em direção ao plano mediano do corpo e um afastamento dos túbares isquiáticos. Ao mesmo tempo, ocorre o direcionamento antero-inferior da base do sacro e o movimento póstero-superior do cóccix. Durante o período expulsivo, no parto vaginal, ocorre esse movimento de nutação da pelve. Esse movimento ocorre mais para o final, quando o bebê já está perto de nascer. Chegamos nos planos de Delis. O diagnóstico da altura do polo cefálico, ele se baseia nos chamados planos de Delis. A altura da apresentação é referente ao local que a apresentação do feto está insinuada na pelve materna. Os planos relacionam o posicionamento do ponto mais baixo do polo cefálico fetal em relação ao estreito isquiático materno. Em relação aos planos, né, eles estão perto dos estreitos, né, compreendem os estreitos, que são espaços conhecidos como superior, médio e inferior. E aqui temos o estreito superior, que ele corresponde aos planos -2, -3 e -4. Em geral, há mais espaço lateralmente do diâmetro oblíquo, e nele tem o objetivo de abrir espaço na parte de trás inferiormente. Ele é o limite entre a pelve maior e a pelve menor. Ele é formado pela borda anterior do platô sacral, o promontório, e pela borda anterior das asas do sacro.
que se prolongam anteriormente pelas duas linhas inominadas e que terminam também anteriormente sobre a parte superior do pubis. Essa é a parte mais alta da pelve, dos estreitos. Temos o estreito médio, que corresponde aos planos -1, 0 e +1. Ele está ali na altura das espinhas isquiáticas e ele tem mais espaço na diagonal. O objetivo nele é abrir o espaço lateralmente e inferiormente. Ele localiza-se, né, embaixo do estreito superior e ele é formado pela parte da síntese púbica, pelas espinhas isquiáticas e pela parte anterior do sacro, um movimento acima do nível do colo. Chegamos no estreito inferior, que ele é o nível mais baixo, onde já é possível, ou quase possível, ver ou sentir o bebê. Ele corresponde aos planos +2 em diante, e nele tem o objetivo de abrir espaço na direção inferior, fechando os espaços superiormente. É o mais baixo e a última passagem óssea a ser ultrapassada durante o nascimento. Ela é formada pela parte inferior da síntese púbica, pelos ramos isquiopúbicos e pelos dois grandes ligamentos sacrotuberosos. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho de parto. Ele é o período que vai desde o início das contrações uterinas regulares associadas ao apagamento e à dilatação cervical, até a expulsão do bebê e da placenta. O período ideal, né, para o trabalho de parto iniciar a partir da 40ª semana. Os sinais de evolução do trabalho de parto é o amolecimento, descida para frente, o apagamento e encurtamento, e a dilatação. A gente pode observar nessa imagem ao lado que as contrações elas vão ficando cada vez mais intensas conforme a progressão do trabalho de parto, sendo que no período inicial, que seria o pré-parto, o início da dilatação, a gente tem contrações até no máximo 40 milímetros de mercúrio e indo no período expulsivo para 60 milímetros de mercúrio. Nós temos alguns hormônios, né, que são liberados no trabalho de parto, que são cortisol, estrogênio, relaxina e ocitocina. O cortisol, ele auxilia na inibição da progesterona e aumenta a liberação de prostaglandinas. O estrogênio, ele inibe a progesterona e também medeia a ativação uterina e a sensibilidade à ocitocina, ele ajuda, né, no trabalho de parto. A ocitocina, ela promove a contratividade uterina e a relaxina, ela meio que causa o amolecimento dos ligamentos pélvicos e das articulações, principalmente da síntese púbica, aumentando então o canal de parto. Temos alguns dos mecanismos do trabalho de parto: o encaixamento ou a insinuação. É a passagem da pelve maior para o estreito superior da pelve. Em seguida, vem a flexão, que seria como se fosse a preparação para o bebê se encaixar no estreito médio. O bebê ele faz essa flexão. A descida, ela ocorre a todo momento durante o trabalho de parto, conforme ocorre o amolecimento e o apagamento do colo uterino. O bebê, em seguida, ao chegar, né, no estreito médio, o bebê ele faz uma rotação interna ao se encontrar, né, a resistência dos músculos do assoalho pélvico. Vencendo essa resistência do diafragma pélvico, ele faz o desprendimento ou a extensão da cabeça fetal. Nisso, o bebê ele já está no estreito inferior do canal de parto. Em seguida, ele faz uma rotação externa para voltar para a posição anatômica correta de acordo com o dorso fetal e, após a saída do bebê, somente resta, né, o desprendimento dos ombros. Nós temos 4 períodos do trabalho de parto. O primeiro período, ele tem a fase de dilatação, incluindo a fase latente e a fase ativa do trabalho de parto. O segundo período contém a fase expulsiva. O terceiro período, ele encontra-se a dectação. E o quarto período, a gente tem o quarto período de Greenberg. O primeiro período, ele é o período de dilatação. Ele é dividido em 2 fases, a fase latente e a fase ativa do trabalho de parto. Essa fase de dilatação, ela é bem mais rápida em multíperas do que primíparas, conforme a imagem ao lado. A fase latente, a dilatação, ela é menor do que 1 centímetro por hora e ela termina ao atingir os 3 centímetros de dilatação. E a fase ativa do trabalho de parto, ela é um pouquinho mais rápida, tendo aproximadamente 1 centímetro por hora de dilatação, e ela vai dos 3 aos 10 centímetros de dilatação. O segundo período, que é o período expulsivo, ele inicia quando a mulher já atinge os 10 centímetros, e ele é dividido em 2 fases, fase pélvica e fase perineal. O período expulsivo, ele tem duração em média, assim, de 3 horas. A fase pélvica é quando o bebê ele está +1, +2 do plano de Deli, mas ele já desceu o estreito inferior. A mulher não apresenta puxos. Já na fase perineal, o bebê ele já está indo em direção ao +3 de Deli, e a mulher ela já começa a apresentar vontade de empurrar, que são os puxos. Essa fase, ela termina com o nascimento do bebê. No terceiro período, ocorre a dectação. Ela tem duração em média de 10 a 30 minutos após o parto, a presença de algumas contrações que vão auxiliar na saída da placenta. E nessa fase, a OMS preconiza desde 2018 o uso de ocitocina para prevenção de hemorragias. Por fim, tem o quarto período de Greenberg, que é uma parte onde a equipe médica, a equipe de saúde, né, observa a mãe. É um período onde há estabilização dos sinais vitais maternos e homeostasia uterina. É a primeira hora após a expulsão da placenta. Agora vamos falar sobre os mecanismos de dor no trabalho de parto.
temos 2 dermátomos que são responsáveis por essa dor, né? Então, que é o T10L1, que ele envia o estímulo de dor que vem da dilatação do colo uterino, e o S2S4, que é o estímulo de dor que vem da distensão vaginal e perineal, e caminha pelo nervo pudendo, pela medula, nesses segmentos. No início do primeiro estágio de trabalho de parto, a mulher ela apresenta dor abaixo do ventre e na lombar. No final do primeiro estágio, essa dor ela aumenta, e no início do segundo estágio, inicia a dor na região do períneo. Durante o nascimento, essas dores se intensificam. Agora, vou explicar para vocês como que funciona a assistência da fisioterapia nesse processo todo de parto e trabalho de parto lá no centro obstétrico. Mas antes disso, lá no HUB, no estágio que a gente fez, as admissões para o acompanhamento, né, desse trabalho de parto, ela é feita com base no grau de dilatação e na presença de contrações uterinas efetivas. Quando essa gestante chega no centro obstétrico, lá com a sua dilatação de 3 centímetros ou mais, com uma frequência de pelo menos 3 contrações a cada 10 minutos, podendo estar com o colo fino, apagado, a gente já presume que ela esteja na fase ativa. Essa geralmente é a recomendação mesmo, é ficar em casa e contar as contrações, se tiver ali 3 a cada 10 minutos, ir para o hospital. Porém, existem casos que são encaminhados, né, pela equipe médica para uma internação precoce. E ali, quando a gestante tem algumas comorbidades preocupantes, fatores de risco gestacionais, propriamente dito, né? Por exemplo, crescimento intrauterino restrito, pós-datismo, passou ali das 40 semanas, doença hipertensiva específica da gestação, a diabetes mellitus gestacional, eclâmpsia, e sangramento vaginal intenso, hemorragia, e entre outros fatores. Elas devem ser admitidas ali mesmo na fase latente. Por outro lado, né, para essas gestantes que não têm problemas de saúde de intercorrência, realmente a internação deve ser evitada. Eu digo isso mais por questões de gerar, para evitar essas falsas expectativas de evolução, essas intervenções desnecessárias que frequentemente, né, preocupantes condições fisiológicas, por má conduta dos profissionais, pode acabar gerando, né, esses problemas, de você estar colocando muita intervenção ali desnecessária, numa gestante que ainda não exige que a gente vá intervir, às vezes ela está na fase latente, às vezes ela precisa realmente descansar, e às vezes o próprio ambiente hospitalar já é muito cansativo, então, realmente, a recomendação é ficar em casa, até que as contrações estejam rítmicas. Além disso, tem a questão do toque vaginal. Esse toque vaginal, que é realizado ali pela equipe médica, né, de enfermagem obstétrica, eles procuram, além do grau dessa dilatação em centímetros e do apagamento do colo, eles veem também o estado, né, dessas membranas, o tipo, a altura da apresentação fetal, o plano de Deli, né, a variedade das posições que o bebê vai estar, o trajeto pélvico, a acessibilidade do promontório, os diâmetros, os ângulos, tudo isso, essas informações, eles tiram a partir do toque. E nós, da fisioterapia, precisamos saber dessas informações. E muito dessas informações está no próprio prontuário da paciente, porque a depender desses resultados do toque, a gente vai pensar na intervenção adequada, a depender desses parâmetros. Além disso, também, né, é importante ressaltar que esse toque vaginal deve ser evitado, assim, o excesso dele, né? Principalmente em uma bolsa que já foi uma bolsa já rompida, é bom evitar por conta da contaminação e que incomoda, é algo que a literatura já diz que não existe essa necessidade de ficar fazendo toque ali. Talvez ali, realmente, quando estiver lá no final mesmo, do trabalho de parto, o período expulsivo, bebê saindo, às vezes eles podem fazer o toque para fazer uma avaliação, mas ao longo do trabalho de parto ali, fase ativa, não tem por que ficar fazendo o toque. Essa avaliação da contratilidade uterina, ela é feita também, o fisioterapeuta também pode fazer, a gente pode fazer, a gente fica com a mão espalmada, na altura do fundo uterino, a gente usa o cronômetro, no período de 10 minutos, essa dinâmica, que vai registrar a frequência e a intensidade das contrações, fraca, média ou forte, geralmente também está descrita no prontuário. Essa dinâmica uterina irregular, com frequência inferior a 3 contrações a cada 10 minutos, aí a gente já pode suspeitar da própria fase latente ou até mesmo um falso trabalho de parto, né? Essas informações a gente pode fazer ao longo do processo que a gente está atendendo a paciente, ao longo das horas que vão se passando, a gente pode fazer essa dinâmica uterina para ter essa avaliação se realmente está sendo efetiva as contrações. Existem vários métodos não farmacológicos que podem ser usados no centro obstétrico, esses recursos terapêuticos. Pelo próprio slide, a gente já tem essa ideia de que realmente são muitas opções que temos à nossa disposição. Então, massoterapia,
A aromaterapia, que usa as propriedades dos óleos essenciais, né, para recuperar equilíbrio, a harmonia do corpo, a analgesia. Tem a musicoterapia, que auxilia para deixar a respiração mais lenta, aumentar a resistência às excitações sensoriais, combate ao estresse, os benefícios da própria música, né? Hipnose também pode ser utilizada e interfere ali nesse estado mental, né? Que a atenção da pessoa fica concentrada, uma consciência fica mais reduzida. Dessa forma, a paciente ela fica mais suscetível a sugestões e ela é usada para analgesia nesse caso. Pode ser usado também a reflexologia, que é a aplicação da pressão nos pés e nas mãos, de forma a produzir efeito positivo em outra parte do corpo, também para essa questão da analgesia, para deixar a paciente mais calma. A cromoterapia também, luz baixas, coloridas, luz azul, a gente usa a cromoterapia também lá no centro obstétrico, no espaço da sala de parto. A termoterapia, bolsa de calor na lombar, o chuveiro com água quente não, água morna, né, corrente ali na lombar. Pode também ser usado banheiras, compressas no períneo, até no próprio período expulsivo também, para dessa sensação mais de relaxamento, de um pouco de conforto, um pouco de analgesia também. As técnicas respiratórias, para auxiliar nessa questão do relaxamento e auxílio no período expulsivo, se necessária. Temos o TENS também, né, a estimulação elétrica transcutânea, para essa questão da analgesia, e os posicionamentos. Vamos lá. O Ministério da Saúde, ele, nas suas diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, que saiu lá em 2017, eles preconizam que as ações, que as técnicas sejam empregadas de acordo com a preferência das mulheres e a disponibilidade dos profissionais com habilidades específicas para cada aplicação. Então, o ele precisa ter o curso, né, ser habilitado, ter a titulação para poder fazer qualquer tipo de prática intervencionista de saúde. E sempre, por preferência, das mulheres. Essa massagem, a gente usou muito essa técnica da massagem nas nossas intervenções, porque é um dos recursos que é realmente comprovado e seguro, e também fácil de aplicar, né, olhando por esse lado. É comprovado que ela tem sim efeito analgésico. Isso foi explicado lá em 1965 na teoria das comportas para o controle de dor. A estimulação das fibras aferentes de grosso calibre, ela vai proporcionar um estímulo tátil que vai inibir a transmissão sináptica das vias de transmissão fina, que são responsáveis por essa experiência de dor. Então, assim, esse estímulo nociceptivo, essa pressão, essa massagem, o estímulo nociceptivo não chega nos centros sensoriais superiores da comporta fechada. Outra teoria também que explica essa analgesia pela liberação de opioides endógenos, né, como a endorfina, ali na parte do corpo posterior da medula. Essas substâncias inibem a transmissão sináptica também, nas vias aferentes finas, e essa massagem, ela bloqueia esse sinal antes mesmo de alcançar os níveis sensoriais superiores. Então, assim, entre as contrações, elas podem ser feitas. Qualquer técnica da massagem ali nos membros inferiores e superiores, na coluna, nos ombros, na região do sacro, né? Durante as contrações, quando a dor é mais intensa, muito forte, a massagem, é comprovado que a massagem tem sim um maior efeito aplicada na região lombosacra, que é ali bem na inervação do útero, de T10 a L2. E também interfere lá no canal de parto, de S2 a S4. Essas pressões, elas podem ser feitas. Elas são feitas com os dedos nas articulações, né, bem em cima na região ali sacroiliaca, um pouco de lombar, uma massagem circular com as mãos espalmadas nessa própria região lombosacra, sempre em contato direto com a paciente, pele a pele, mão quentinha, você faz essa pressão ali. Essas massagens, ela pode ser realizada em qualquer posição que a parturiente tiver. E também ela pode ser realizada pelo acompanhante. A gente ensinar o acompanhante a realizar essa massagem, isso é muito importante. Essa questão do acompanhante, ela é respaldada por lei, da necessidade dele ali. Daí da importância de ter ele ali nesse processo hospitalar do trabalho de parto. Mesmo esse acompanhante não tendo o preparo técnico que a equipe de saúde tem, essas coisas simples como a massagem pode ser ensinada para ele para potencializar esse efeito desse relaxamento, diminuir a ansiedade e ter mais contato com o próprio acompanhante também, isso vai deixar ela mais calma. Essa eletroterapia, esse TENS, ele consiste no uso da corrente elétrica para fins terapêuticos, ou seja, analgesia no caso, né? Ele é um método que a literatura afirma que algumas vezes ele é eficiente, né? Ele não é farmacológico, não é invasivo. Esse efeito da analgesia é por um efeito contra-irritativo que resulta na ativação desse sistema supressor de dor
e produz uma sensação que interfere, né, na percepção dessa dor. A recomendação do uso do TENS é o TENS convencional, um par na região torocolombar e outro na região sacral, né, ali na frequência de 80 a 150 Hz, não tem de 80 a 200 milissegundos, limiar sensitivo por um tempo determinado. Porém, né, tem aquela coisa, ele não é totalmente comprovado que a sua eficácia na analgesia no trabalho de parto seja mais efetiva do que as outras técnicas, sabe, como uma massagem, por exemplo, para alívio de dor. No centro obstétrico, não tendo efeito positivo ou negativo para a mãe e bebê. Então, não tem tanta diferença, mas as parturientes, elas devem sim ter a opção de escolher ou não, se elas querem testar. Com relação a essa respiração, obviamente, né, recomenda-se que durante todo o período de dilatação, a respiração siga-se no seu padrão natural. Essas respirações rápidas, superficiais, elas não são muito recomendadas, né, porque sabe-se que ela interfere na fisiologia natural das trocas gasosas, né, causando a hiperventilação pulmonar, favorecendo a hipoxemia fetal. Mas temos que tomar muito cuidado também para não ficar intervindo, não ficar controlando muito a mulher. Essa questão da respiração, muitas vezes é instintiva do próprio processo de parto dela. Então, o caso de se intervir em cima da respiração depende, tem que ser bem avaliado, não são em todos os momentos que a intervenção do profissional deve ser feita em cima de como ela está respirando, porque isso interfere no próprio protagonismo dela. Movimentações e posicionamentos, isso é muito importante. De acordo com a literatura, as posições, os posicionamentos da mãe que mais contribui para essa contratilidade uterina eficaz é o posicionamento vertical, a verticalização. Porém, ela não é regra na prática clínica, muitas das vezes. Tem um estudo, teve uma revisão sistemática, e foi publicada com base da Cochrane. Ela evidenciou que as mulheres que adotaram mais as posições verticais, né, sentada, ortostática, ajoelhada, de cócoras em 4 apoios, ou que deambularam durante o primeiro estágio do trabalho de parto, tiveram menos duração no tempo do parto e pediram menos anestesia epidural. A bola terapêutica, ela também pode ser usada como recurso, a gente utiliza bastante, a bola, por proporcionar essa posição vertical da mulher, né, e a bola a gente pode usar ela no chuveiro, pode usar ela em cima da cama, no chão, ela é bem lúdica, né, ela apresenta vários benefícios, alivia a tensão, quando orientada de maneira correta, ela ainda proporciona essa mobilidade pélvica lá dentro. A boa conduta desse fisioterapeuta, na verdade, exige diversos conhecimentos sobre a mobilidade pélvica necessária em cada período do trabalho de parto e parto. Um desses conhecimentos é sobre os movimentos, né, que já foi falado, da contranotação, que vai favorecer ali, a abertura do estreito superior da pelve, da notação do estreito inferior, dessa descida fetal, e da notação também, que facilita ali a passagem do feto, né. Com relação a o estreito médio, né, um dos movimentos pode ser utilizados, e também avaliar a mobilidade pélvica, no que se refere aos músculos, ligamentos, com técnicas específicas, assim como para intervir se alguma delas sinalizar restrição dos movimentos pélvicos importantes do trabalho de parto. O que isso quer dizer? Quando a gente chega para intervir numa parturiente, a gente, como fisioterapeutas, a gente precisa sentir essa paciente, né? Primeiro ter aquele primeiro contato, aquela boa relação, e na avaliação física, a gente precisa sentir, botar a mão na pelve dela, muitas das vezes, colocando a própria mão, você sente se está em notação, contranotação, você vê as reações dela durante a contração, ela mesma se coloca em posições bem favoráveis para cada estreito, a depender da fase que ela tiver. Muitas das vezes lá no centro obstétrico, a gente só fica observando a beleza que é do próprio corpo dela, entrando numa dinâmica inteligente e favorável para o trabalho de parto dela. E isso é muito importante que o profissional de saúde tenha esses conhecimentos. E como fisioterapeuta, a gente precisa conhecer todas as estruturas, as inervações plexo sacral, lombar, a musculatura do quadril, membro inferior, membro superior, da região lombar, da região abdominal. A gente precisa ter todo esse conhecimento amplo das estruturas que o fisioterapeuta tem, porque se tiver alguma restrição, alguma dificuldade para alguma movimentação dela, ou queixa anterior, a gente vai poder visualizar melhor, intervir da melhor forma, para que a gente diminua essa dor dela, faça com que o parto seja assim mais rápido, vai liberar o leito lá do hospital mais rápido, vai ter um parto mais tranquilo, mais suave. Então, todos esses conhecimentos é preciso que, principalmente, o fisioterapeuta tenha, porque ele vai intervir em cima disso. Não, assim como também, óbvio, o resto da equipe, porque o trabalho é multidisciplinar, envolve vários profissionais, né? Esse, como já foi dito, né, esse estreito médio ali, do -3 a -1, essa dilatação a partir dos 3 centímetros de modificação do colo, a gente, quando ela está nessa fase, a gente incentiva as posições que vão favorecer a contranotação sacral.
A bola pode ser usada em todos esses momentos. E a gente viu lá que ela realmente é bastante usada. O estreito médio, né, quando o paciente já estiver ali na altura das espinhas isquiáticas, plano zero, né, a gente recomenda que ela vá caminhar, debolação, caminha pelo corredor, movimentos de inclinação lateral, que são as assimetrias da pelve, né, para facilitar a passagem desse local, que é o local mais estreito ali que o bebê vai precisar passar, dentro dos planos de DELI, entre as espinhas isquiáticas. Então, nesse momento, realmente é bom elas movimentar, fazer essas assimetrias. E temos várias opções de sugestões de movimentos para passar para essa parturiente, para escolher o que ela vai querer fazer. Isso é muito importante. Quando já estiver ali, né, nos seus 8, 10 centímetros, quando o feto já está mais, o bebê já está mais baixo, né, se incentiva a postura do sacro em nutação, né, o DELI mais positivo. Nessas fases, sim, a gente, né, agachar, descer até o chão, para esse espaço dos isquios se afastarem. Aqui, nessa imagem, podemos ver alguns exemplos de posições, né, algumas opções que a gente tem. No próprio centro obstétrico, lá do HUB, a nossa fisioterapia deixou lá disponível, tem pregado na parede desenhozinhos didáticos com essas posições, porque não temos fisioterapeutas o tempo todo no centro obstétrico, então muitas instruções a gente deixa pregada na parede para eles, desses movimentos, dessas posições, porque quanto mais ela se movimentar, melhor para ela. Em vários sentidos, vai ser mais rápido, vai ter menos dor, ela vai se sentir mais confortável. O movimento é muito importante, a gente precisa disseminar essa informação da importância do movimento durante o trabalho de parto. E antes do fisioterapeuta intervir, obviamente, a gente tem que fazer uma boa análise dessa ficha de evolução, do prontuário dela no trabalho de parto, para saber todas as condições da bolsa, a condição do líquido, se tem alguma membrana rota, a deambulação, ela muitas das vezes é recomendada de uma forma específica. No plano zero de DELI, às vezes, ele talvez para evitar um pouco essa muita verticalização, por conta de risco de prolapso de cordão umbilical, quando a mulher deseja adotar posições horizontais, obviamente, evitar decúbito dorsal, porque, né, isso diminui os ritmos da contração, altera o retorno venoso, interfere na saturação de oxigênio fetal, compressão das veias, como a veia cava, por exemplo, né, próprio útero, mas, obviamente, essa é uma posição que já ao longo da gestação ela já não aceita ficar. O decúbito lateral esquerdo facilita a questão do fluxo de sangue, da oxigenação para o útero. Muitas das vezes a gente percebe que ela mesma quer ficar deitadinha de lado, né? E também, gente, sempre lembrar, a mãe possui total autonomia no parto, o trabalho de parto é dela, entendeu? Ela que está fazendo tudo. Nós só estamos ali para auxiliar, caso precise, ela vai escolher a posição da preferência dela, inclusive para parir no período possível, a posição que ela quiser ganhar o bebê, ela vai escolher, não necessariamente precisa ser a posição, né, que às vezes a gente vê em filme, que é deitada de barriga para cima com a perna aberta, nem sempre. Essa é a posição que ela precisa ganhar o bebê dela. Muitas delas nem sabem que elas podem ter o bebê virado de lado, de 4, num banquinho, né, na banqueta, que o HUB tem essa banqueta também para a gente utilizar. E toda essa questão do protagonismo da parturiente, ele está estabelecido na própria OMS. Ela é a condutora do próprio processo de parto. Ela escolhe como, onde, com quem quer parir, qual tipo de assistência humanizada. Esse posicionamento do período expulsivo, vale falar que não existe um consenso de qual que é a melhor posição ali para o período expulsivo. Mas tem sido apontado possíveis vantagens das posições verticais sobre as demais devido ao próprio efeito da gravidade, né? Menos risco de compressão autocava, contração fica mais forte, mais eficaz, menor alinhamento do feto, pela passagem o alinhamento do feto com relação à passagem da pelve, e os maiores diâmetros pélvicos anteroposterior e transverso. Mas também temos que pensar no períneo dessa mulher, temos que pensar no assoalho dessa mulher e temos que pensar no pós-parto dela. Muitas das vezes, excesso de verticalização demais realmente, o bebê pode sair muito rápido, pode ter risco de maiores lacerações, mais dificuldade, processos que ela vai ter ali, que vão incomodar bastante no pós-parto. O que a gente percebe, muitas das posições que a gente viu lá, que menos lacerava, era sim a de decúbito lateral, principalmente as que eram hands-off, em que não tinha muita intervenção do profissional, colocando a mão ali no processo da saída do bebê. Isso também interfere muito, é muito importante. Não tem a necessidade de se puxar o bebê, na maioria das vezes. Mas, enfim, o Ministério da Saúde, ele recomenda que essas posições, né, supinas, semi-supinas, sejam desencorajadas, né, porque que a mulher seja incentivada a adotar qualquer outra posição que ela considere mais confortável, né, de cóccix lateral, de 4 apoios, e nesse sentido, a fisioterapia vai atuar bem ali também, sabe, vai auxiliar essa mulher, como o joelho dela tem que estar, o tornozelo, os membros superiores, durante o trabalho de parto, para encontrar a posição que vai dar mais conforto para ela, melhor direcionamento para ela. Muitas das vezes no período expulsivo, a gente fica ali como um apoio.
levando em conta que quanto melhor a condição física dessa parturiente, maiores vão ser as suas possibilidades de conforto em diferentes posições. Uma coisa também importante a se dizer aqui, uma questão importante para se dizer aqui, é essa questão de não cansar a parturiente, porque às vezes a gente pensa, a fisioterapia vai chegar, vai me colocar aqui para fazer exercício, movimento, meu Deus do céu, eu vou ficar cansada, ela já está cansada, ela já tá com fome, não consegue comer, tá enjoada, tá em trabalho de parto. Então, assim, a ideia não é essa. A fisioterapia chega ali exatamente para deixar ela mais confortável, para deixar o corpo dela mais relaxado, para melhorar o contato dela com o acompanhante, com o bebê, a depender dessas posições e movimentos específicos. O nosso foco não é cansar ela, é auxiliar posições que facilitem o processo da descida desse bebê, a depender de como esse bebê está descendo, porque o bebê pode descer de diversas formas, às vezes ele pode até estar pélvico, e sempre lembrar também que geralmente os partos no centro obstétrico do HB são partos normais. A gente, quando não tem recomendação de cesárea, a gente tenta parto normal até que seja recomendado uma cesárea, do batimento fetal alterado, da mãe, houver alguma intercorrência que precise ir para a sala de cesárea, que é literalmente do lado da sala de parto que a gente atua, a equipe da enfermagem da medicina vai encaminhá-la para cesárea. Mas muitas das vezes a gente realmente fica tentando ali, abrindo espaço, auxiliando ela o processo dela, do bebê, a gente fica ali horas e horas com ela, e a gente percebe que quando tem a fisioterapia pélvica no processo do trabalho de parto, ele é mais rápido, quando tem essa assistência da fisioterapia. Nós elaboramos esse folderzinho, quando a gente estava lá no estágio, para meio que resumir essas posições que vão facilitar ali o aumento desses estreitos, ali, desses espaços, né? Eles falam estreita como se fosse um espaço pequeno que ela deveria passar, mas a literatura fala estreitos, né? O superior, médio e inferior. Então, fizemos esse folderzinho só para a gente ter uma ideia, assim, para os outros profissionais também verem. Às vezes, a enfermeira obstétrica sabe dessas informações e utiliza. A gente fez bem resumido também para outros estagiários, outras pessoas que vão entrar nesse meio. A gente elaborou de uma forma bem resumida, né? Esse folderzinho. Agora, nós temos a parte, né, de orientações à mãe acompanhante. Durante o trabalho de parto, é muito importante passar as informações sobre os recursos não farmacológicos para a mãe, orientar a mãe e o acompanhante quanto às possibilidades dos movimentos que ela possa estar fazendo, né? E é importante também chamar o acompanhante para perto. Esse momento é onde a mãe se sente bastante vulnerável e ela precisa de um apoio, de um alicerce, né? O acompanhante é como se fosse a âncora daquela mulher naquele momento. Então, seja mãe ou esposo dessa acompanhante, é importantíssimo chamar esse acompanhante para perto, para que ele possa, como foi bem colocado na apresentação, auxiliá-la durante esse trabalho de parto. Acho que o ponto principal que nos levou, né, a fazermos essa apresentação para a semana universitária, além do gosto que tivemos pelo estágio em obstetrícia, foi a campanha de Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades, da Abrafisme. Essa campanha, ela teve a formação da sua comissão organizadora no dia 9 de julho de 2019, e a portaria número 001 de 2019 dispõe sobre o estabelecimento de comissão para a realização dos trabalhos que possam ampliar a atuação dos fisioterapeutas generalistas e especialistas na saúde da mulher, da maternidade, em nível nacional e internacional. Dentre os participantes dessa comissão organizadora, nós temos a Aline Teixeira Alves, que é a nossa coordenadora dessa atividade da Semana Universitária, a presidente da Abrafisme, Lilian Rose Mascarenhas, e a vice-presidência da Abrafisme, Elza Baracho. O objetivo geral da campanha da Abrafisme é ampliar e qualificar a atuação dos fisioterapeutas, generalistas e especialistas na saúde da mulher, nas maternidades públicas e privadas, em nível nacional e internacional, e garantir assistência fisioterapêutica às mulheres para favorecer uma melhor experiência de parto e satisfação. Como foi bem colocado na apresentação, a atuação do fisioterapeuta garante um parto bem mais tranquilo, às vezes mais rápido e menos indolor, e menos doloroso, né, para as mulheres. Os objetivos específicos. O primeiro é a divulgação à comunidade leiga do papel dos fisioterapeutas das maternidades. Foram feitas lives no Instagram, no YouTube e nas outras redes sociais da Abrafisme. Houve uma produção de material sobre o escopo da atuação dos fisioterapeutas das maternidades, realização de ações de divulgação à comunidade leiga. O segundo objetivo específico é a produção e divulgação de evidências científicas, que é a elaboração de documentos e diretrizes clínicas, oferecimento de eventos de atualização, criação de agenda para pesquisas científicas na área, divulgação à comunidade científica nacional e internacional, inserção do fisioterapeuta em eventos interprofissionais de obstetrícia, difundindo certificamente a fisioterapia na área. Tenho 2 exemplos aqui ao lado, que é a diretriz no atendimento fisioterapêutico a gestantes e parturientes nos tempos de Covid, e abaixo a gente tem a participação da coordenadora
e diretora científica da Abrafisme, que é a professora doutora Cristiane Ronsman, em uma palestra em São Paulo. A terceira frente dos objetivos específicos é a realização de ações junto aos gestores, com a divulgação dos trabalhos do fisioterapeuta junto aos gestores das maternidades, prefeituras, conselhos profissionais, associações e ministérios da saúde. O estímulo do suporte científico aos conselhos profissionais para a disseminação da pauta dos fisioterapeutas nas maternidades nas políticas para aprovação dos projetos de lei que garantam o acesso das mulheres aos benefícios da assistência fisioterapêutica nas maternidades. Que ao lado nós temos, né, o projeto de lei para inserir os fisioterapeutas na maternidade, que foi organizado pelo Prefeito 4, em Minas Gerais, Belo Horizonte. E nós temos uma reunião dos conselhos profissionais da Associação de Obstetrícia e Ginecologia e Poder Legislativo. Essas são as nossas referências. E em seguida a gente agora vai apresentar o nosso vídeo, que foi feito lá no Centro Obstétrico do HUB, durante o nosso estágio obrigatório 2. Lá nós utilizamos recursos da próprio Centro Obstétrico. E fiquem com esse vídeo. É importante se movimentar pro seu bebê encaixar a altura do bebê. Eu vou te explicar. Enquanto ele flutuar, você pode caminhar ou até mesmo descansar. Bebê na metade do caminho, quebra de ladinho até o chão. No final pode descer, arrocha no passinho, foca no movimento. Será que é hoje que eu vou te conhecer? A mamãe senta com carinho, só não pode desesperar. No chuveiro você fica para a sua dor passar. Ficar na bola é bom, então vamos rebolar. Sempre que quiser, de pé pode ficar. Para um lado, pro outro, pra frente, pra trás. Mexe esse quadril porque você é capaz. Um lado, pro outro, pra frente, pra trás. Mexe esse quadril porque você é capaz. A mamãe senta com carinho, só não pode desesperar. No chuveiro você fica para a sua dor passar. Ficar na bola é bom, então vamos rebolar. Sempre que quiser, de pé pode ficar. Pode ser pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. Mexe esse quadril porque você é capaz. Pode ser pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. Mexe esse quadril porque você é capaz. Temos uma opção para durante a contração. Massagem